Flávio, vamos entrar essa notícia para a gente entrar na entrevista com a nossa convidada que já está aqui na bancada, abordar o tema, né, que está afligindo muitas famílias brasileiras, que são os ataques em cada vez mais comuns, infelizmente, em escolas do Brasil. E aí, claro, todo mundo apresenta aí as suas potenciais soluções para esse problema, para tentar evitar o máximo possível. E aqui no Rio Grande do Norte, a deputada estadual Terezinha Maia deu entrada na Assembleia Legislativa em um projeto de lei para que seja obrigatória a instalação de detectores de metais nas escolas da rede pública, estadual e privada aqui do Rio Grande do Norte. Além disso, ela pediu também a ampliação do PROERD e da ronda escolar. Ela usou a tribuna para defender esse projeto de lei, colocar o tema em pauta, que está aí também aqui no município. A vereadora Nina Souza também aprovou na Comissão de Constituição e Justiça da Redação da Câmara Municipal um projeto para permitir seguranças armados nas escolas de Natal. São duas medidas aí que os especialistas vão debater se é eficaz ou não. Aqui, agora a gente vai trazer para o nosso ouvinte uma discussão do ponto de vista psicológico desses dramas muito contemporâneos, mas que também são antigos. A deputada e a vereadora, na verdade, elas chegam aí com uma saída rápida para o que está acontecendo e para dar pelo menos uma sensação maior de segurança, né? Exato. Mas a gente sabe que o problema traz, o problema é muito maior, isso é só uma pontinha do iceberg, né? E por isso que a gente está aqui com a psicóloga Karina Azevedo, a gente vai falar a respeito dessa, na verdade eu acho que é saúde mental dessa geração, né? Que é muito... A gente começa a entender, desde assim, não pode ser frustrado, né? Existe até, acho que um termo que diz assim, a geração plástico bolha, né? Que é como se o pai quisesse se envolver ali no plástico bolha, que ela não passasse as dores, e acaba que isso reflete de uma forma muito complicada, né? Boa noite. Boa noite, queria saudar a Flávia, Arthur, né? Os ouvintes e ouvintes aqui da Jovem Pan, né? E acho que é muito importante a gente estar produzindo um debate cuidadoso, né, sobre os últimos eventos que aconteceram no Brasil todo. O projeto de lei, como vocês disseram, ele tenta encontrar uma saída emergencial, mas esse é um debate muito amplo, né, do cuidado ao sofrimento e à saúde mental dos estudantes, de uma maneira geral, né. Eu falo isso com muita proximidade, porque eu tenho um projeto de extensão nas escolas de saúde pública e tenho visto rotineiramente, né, nas escutas, nas rodas de conversas que a gente tem produzido com os alunos dos ensino médios das escolas estaduais aqui da cidade, o desvelamento do sofrimento, né, dessa geração, envolvido com as questões de saúde mental, questão de empregabilidade, né, as condições de estudo, as condições econômicas, os desafios de sobrevivência, de própria permanência na escola. Então, esses desafios todos, a gente está falando de saúde mental, né? Que não é só uma questão de um diagnóstico. São vários pontos aí que levam a adoecimento. Isso, são vários pontos importantes, né, e que culminam com um debate necessário, como vocês falaram aqui, bem mais amplo, de uma questão bastante desafiadora que já desafiava outros países do mundo e agora a gente tem visto com uma maior frequência no Brasil. A gente via isso como uma coisa muito distante, né? Era assim, tá acontecendo nos Estados Unidos, né? E parecia algo muito de filme. E simplesmente, de uma hora para outra, começou... Assim, a gente trouxe até os números aqui semana passada, nos últimos 10 anos, né, Arthur? Que foi um número realmente muito, muito alto de ataques às escolas, por exemplo, e que deixa a gente com medo. A gente que é pai, que é mãe, a gente fica com medo, né? Assim, a gente fala assim, nossa, a escola é aquele lugar onde a gente deixa o filho como se estivesse na nossa casa, né? É o segundo lugar mais seguro, vamos dizer assim. E simplesmente agora a gente não sente essa segurança mais, né? O que é que está acontecendo com essa geração para acontecer tanta coisa? E a gente não fala somente disso. Tem também as questões de suicídio que a gente tem visto acontecer em grande escala também com relação a isso. Algo que talvez pudesse acontecer muito no passado que a gente não falava, mas que eu acho que tem que trazer para a roda e conversar com os nossos filhos também. Acho que você faz um chamamento muito importante, Flávia, assim, né? Eu vou convidar todo mundo aqui a gente fazer um movimento contrário, né? Acho que a gente se assusta com os eventos como eles têm aparecido para a gente, mas eu acho que a gente tem que se perguntar o que é que esses eventos nos convidam a pensar, né? Por que que a gente tem visto alto índice de suicídio a juventude, né? Ela tem sido a população no mundo, historicamente, que mais registra casos de suicídio. A gente tem o desafio da automutilação, que é um outro comportamento, né, autodestrutivo, assim como o suicídio, também com números alarmantes e preocupantes a professores, a toda a comunidade escolar e a própria sociedade, né? A gente tem visto recentemente os ataques, quer dizer, o que é essa onda, né, de
fatores têm convidado a gente a se perguntar, né? E eu acho que eles trazem uma questão muito importante, é que condições de mundo, de vida, de existência, de enraizamento, que a gente tem conseguido conferir para a juventude hoje em dia. Né? E aí, de fato, a gente tem percebido um mundo com muitas fragilidades, né? É muito comum, né, que as pessoas venham falar assim, mas na minha época era muito pior e a gente não via essas coisas. Mas, de certa maneira, o mundo não é o mesmo. Né? Talvez ele tivesse mais acolhimento em casa. Isso, a gente tinha uma rede, digamos assim, um maior favorecimento e construção de uma rede afetiva, de cuidado, que produzia um outro modo de enraizamento no mundo. Apesar da gente ter as redes sociais, né, essa exposição grande, um número grande de, enfim, postagens e amigos que parecem fazer que a gente tem muita companhia. Proximidade, né? Que constrói essa falsa proximidade, né? A gente tem inclusive o fator de que as próprias redes sociais, elas também são produtoras de sofrimento, né? Então a gente tem essa... É uma vida perfeita a todo momento ali sendo jogada na sua cara e você não tem a sua vida perfeita dentro da sua casa. E é uma vida perfeita que todos querem ter. Né? A gente vive num mundo com um imperativo de felicidade, de produtividade, né? E as pessoas perseguem isso e as redes sociais apresentam isso para a juventude. Esses jovens são nativos digitais, né? Eu digo assim, por mim, eu não nasci com as redes sociais já... Não nascemos com as redes sociais ali, já como ponto de referência para a gente. Essa juventude nasceu. Né? Eles estão ali desde sempre expostos, né? E essa exposição constrói essa sensação de que parece que você tem muito o que contar. E aí, muitas vezes a gente lá no atendimento clínico, a gente tem ouvido de muitos desses jovens dizendo, se eu desaparecer, se eu sumir, ninguém vai perceber minha falta. E eu lembro muito emblematicamente, eu falo isso muito nas minhas aulas, de um jovem, um caso especial, que ele disse, você vai ver, ele apagou todas as fotos da rede social dele e ele disse, eu apaguei só para ver quem ia perguntar. E ele disse, ninguém notou. E aí a frase dele era, se eu desaparecer, se eu sumir, ninguém vai sentir minha falta. Karina, ao mesmo tempo que a gente vê o mundo hoje diferente, né? Assim, você fala que hoje, talvez, antigamente tinha uma rede de acolhimento diferente, mas hoje também a psicologia também tem avançado bastante para entender como é que aborda, como é que acolhe, como é que, eu não sei qual o termo exato que usa nessa situação, mas a psicologia também tem se esforçado bastante para dar um amparo nessa situação. Tem conseguido? Quais são os avanços que você tem para trazer para o ouvinte que também quer buscar uma ajuda especializada e não sabe muito bem por onde começar? Isso, ao longo dos anos, eu acho que muito do estereótipo, do estigma que cercava, né, o profissional de psicologia, ele foi diminuindo, né, e hoje a gente tem uma procura muito maior. Mas é importante que a gente diga que essa rede de apoio grande, que inclui a saúde mental, ela ainda é muito precária, né? Se a gente for pensar na rede pública, onde a grande massa de pessoas procuram, a gente ainda tem uma fragilidade muito grande. Complicado. O acesso é difícil, a demanda é muito alta, a espera por atendimento é muito grande. E às vezes não pode ter uma espera. Não pode ter uma espera, né? Alguém que vive um sofrimento urgente, que precisa ser acolhido ali, ele não pode esperar. No caso aquele de São Paulo, ele estava aguardando um atendimento psicológico na fila lá, né? Para vocês terem ideia, a gente falando sobre o contexto das escolas, a gente pensando em aumentar a ronda, né? Criar detector. A gente tem um projeto de lei tramitando para inserir psicólogos nas escolas públicas. Seria algo fundamental, né? Inclusive em todos menos oneroso, inclusive. Muito menos oneroso. Esses desastres, por exemplo, que a gente tem visto, os ataques, muitos deles demandam que as próprias prefeituras ou municípios montem uma força-tarefa emergencial com equipes de voluntários, de psicólogos para acolher, né? Os alunos, os professores, os pais, os familiares. Então, eu digo sim, realmente, Arthur, eu acho que seria fundamental se a gente pudesse ter uma atenção continuada a esses jovens que vivem esse sofrimento, até porque em muitos desses ataques, uma das falas que mais se escuta é sobre o bullying, né? Sobre a presença do bullying, que tem sido considerado pela própria Organização Mundial de Saúde um fator importante a ser considerado, por exemplo, para o suicídio, para comportamentos autodestrutivos. Não é o único, mas assim, dentre um conjunto de fatores, ele tem sim, né, uma responsabilidade para contribuir com essa inhospitalidade do mundo e junto a isso produzir sofrimento. Né? A gente escuta muito a respeito do bullying, né? E essa fala que a senhora já tem falado assim, a respeito
Na minha época era muito mais forte. E de fato a gente viveu uma época que tinha bastante bullying. Mas talvez por a gente ter essa rede maior de proteção, não digo nem proteção, mas de acolhimento, né, dos pais, eu acho que talvez a gente tinha uma conversa maior. Eu acho que não é. Hoje em dia a gente tem muita informação o tempo todo com as redes sociais, né? E tem também trabalhando o tempo todo essa vida workaholic que a maioria das pessoas vivem porque precisam trabalhar, né, para ter as coisas, enfim, mas eu acho que talvez seja isso, né, não é que no passado tinha mais, talvez você tivesse um acolhimento maior. Isso. E daí a facilidade, não digo facilidade, mas você conseguia digerir de uma forma mais fácil do que os adolescentes, do que as crianças conseguem hoje, né, a gente fala muito, eu vejo muito isso, que às vezes a gente, é como se a geração de hoje não pudesse ser frustrada. Né, eles vivem numa situação de que o não é a pior coisa do mundo para eles. Né? E eu acho que, de repente, isso pais devem trabalhar exatamente isso. Né? Eu acho que uma forma da gente ajudar as escolas, ou mesmo quando se está no tratamento junto a um psicólogo, a um psiquiatra, é trabalhar isso também. Isso, né? Na verdade, eu acho que assim, a gente tem um componente muito característico que a gente chama que é epocal desse momento histórico que a gente vive, que é essa sociedade marcada pelo desempenho, pela produtividade, do eu posso, eu quero, né? Eu quero, eu consigo, né? Ou seja, de uma positividade excessiva que, de certa maneira, ela encobre o sofrimento, ela faz com que o sofrimento não tenha lugar. Né? Então, a possibilidade de sofrer é nomeada por quem sofre como fracasso. Né, como eu não consegui dar conta, mas todo mundo dá, por que eu não consigo? Né? Ele consegue fazer, por que eu não consigo? Então esse não lugar ao sofrimento faz com que a gente já tenha esse componente de produzir um não acolhimento. Né? A possibilidade que sofrimento faz parte da existência, né? Que não conseguir também faz parte do processo, que não alcançar o resultado que você desejava também é parte da sua caminhada, mas a gente vive uma interdição desse debate. Hoje a gente vive uma exaltação exacerbada, eu costumo dizer isso, assim, fulano faz muita coisa ao mesmo tempo, olha como ele é competente. Né? Então a gente vai exaltando, né, esse excesso de produtividade, que eu não gosto muito dessa palavra, mas se usa muito, tóxica, né? Uma produtividade tóxica, em que, na verdade, positividade tóxica, essa positividade, esse imperativo de felicidade, né, e que isso causa adoecimento. Isso gera adoecimento, porque evidentemente que nem todos vão conseguir, e não é porque não conseguiram que eles também não estão no caminho, né, mas o fato de não ter lugar para esse debate, para isso, faz com que muitas vezes, né, esse entendimento do não conseguir seja individualizado, culpabilizado, como se a culpa fosse só do sujeito, só do indivíduo, né, só seu, quando essa é uma questão para nós enquanto sociedade, né? Pensar sobre o sofrimento dos jovens na atualidade é a responsabilidade de todos nós. Karina, um dos grandes dramas, assim, quem é pai, eu sou pai, Flávia também, não sei se você também né? Lucas vai ser também, vai ter uns 10 filhos. Todo o esforço que se faz no âmbito doméstico, os pais acertando, errando, tentando aplicar para os problemas de hoje, as categorias que a gente aprendeu quando era pequeno, isso faz parte, né, do processo, né, pedagógico doméstico. E um dos grandes dramas o que eu estou ensinando em casa não vai ser desfeito quando a criança sair, for para o mundo, sobretudo nas redes sociais. Qual é a palavra se é que é possível, ajuda, alguma pergunta de milhões, ajuda, né? Para os pais, né, que querem, né, não correr o risco de ensinar alguma coisa ali e isso você colocar na perder. Eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Assim, a pergunta que todas as pessoas estão perseguindo agora, inquietas, escutando os últimos. Como é que eu posso, né? O que eu posso fazer, né? Já que a responsabilidade é de todos nós. Eu acho que primeiro de tudo estejamos atentos. Eu acho que atentos aos movimentos dos filhos, do amigo, do irmão, do pai, da mãe, né? Na maior parte das vezes as pessoas querem conversar. Podem não saber como começar a conversar, mas elas querem, né? Elas querem poder falar livremente sobre seus sofrimentos, né? E eu acho que esse é um primeiro ponto de partida. Eu acho que é começar por todos nós, a gente não temer
ter contato com o sofrimento do outro, né? Mesmo que a gente não saiba o que fazer, mesmo que a gente não saiba o que dizer, mesmo que eu possa não saber, mas eu posso pedir ajuda, né? A forma como ela se porta, né? Aquele comportamento ali, muitas vezes é um pedido de socorro, né? Na maior parte das vezes, o pedido de socorro acontece quando a gente escuta, né, as histórias que circulam, especialmente, por exemplo, agora tematizando aqui os ataques às escolas, há um resgate do que aconteceu e quase sempre verbalizou um sofrimento ou um pedido de ajuda, que por vezes eles passam, né, em vão, na rotina, na urgência das ocupações que a gente tem cotidianas. Ou mesmo é minimizado, mesmo assim, não, é porque ele é imperativo. Aí é punido de alguma maneira. Ou nas redes sociais, né? Nesse imperativo de felicidade, a gente diz, não tem nada não, passa a postagem. É fulano falando outra coisa que ele fala sempre. Como é importante também é ficar atento aos sinais e acompanhar o que os nossos filhos têm feito. Porque antigamente a gente tinha muito... você deve ter escutado isso também, Karen, na sua casa. Eu estava muito assim. Minha mãe dizia, eu só estou tranquila quando vocês estão em casa. Que é quando saía para a festa, que voltava, minha mãe e meu pai estavam tranquilos quando eu estava dentro de casa, né? Hoje em dia, nossos filhos estão dentro do quarto deles, mas a gente não sabe com quem eles estão. Isso, né? E aí eu acho que é importante, era o segundo ponto que eu ia falar, eu acho que acolher. Acolher significa ouvir mesmo quando a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? E mesmo que eu não saiba, aí pais, amigos, mães, né, irmãos, namorado, namorada, enfim, professor, professora, pedir ajuda, né? Eu acho que é pedir ajuda e ver como a gente pode pensar o que aquela pessoa próxima a gente, ou que a gente conhece, está sofrendo. E eu acho que o segundo ponto é esse. Eu digo muito que eu acho que a gente tem vivido muito num cuidado ao outro, né, nesse modo de existir com o outro que é um pouco indiferente, né? E eu acho que essa indiferença muitas vezes está em pequenos gestos, assim, eu percebi que meu colega de trabalho não estava bem hoje, mas aí meu Deus, mas eu perdi a hora, amanhã eu converso, né? Amanhã eu falo, e o amanhã passou amanhã uma semana. Então eu acho que essa presença, né, a gente tentar construir proximidades, né? Eu acho que proximidades não necessariamente é eu estar aqui do seu lado, mas proximidades de eu me fazer perto daqueles que eu sinto que precisam de ajuda, né? E mesmo que eu digo mais uma vez, eu não sei o que fazer com isso, mas eu posso dizer assim, olha aqui, Flávia, eu não sei o que fazer com o que você acabou de me dizer, aqui. Mas eu tô aqui e onde é que a gente pode buscar ajuda? Quer que eu vá com você? Como é que a gente pode fazer isso, né? Cara, então até que ponto você acha que os pais estão precisando de mais ajuda do que as próprias crianças também nesse processo? Todos nós estamos, né? Assim, eu acho que se houvesse a fórmula mágica, a gente teria assim, um grande tesouro nas mãos. E eu acho que essa fórmula mágica nunca vai existir, porque a humanidade ela não é estanque, né? O mundo não é estanque, os desafios do mundo eles não são estanques. Então a gente vai precisar sempre, enquanto humanidade, repensar quem somos nós enquanto humanidade. Isso envolve repensar os valores, o modo como a gente existe e as condições de mundo que a gente oferece, né? E condições de mundo não são só materiais, mas eu acho principalmente a gente pensar que tipo de solo, de chão a gente vai construir para a humanidade permanecer existindo, né? E eu acho que isso é uma tarefa coletiva da humanidade, de todos nós, né? Pensar e repensar os modos como a gente tem interagido com os outros, né? Produzido o acolhimento que a gente precisa produzir. E aí eu acho que sim, né? A gente tem outras ações que são importantes para dar suporte aos pais, para os pais não se sentirem sozinhos. A gente tem que num momento como, por exemplo, esse dos que a gente está vendo também, assim, dos suicídios, né? Que a gente vê os pais perdendo, fazendo o caminho inverso, né? Isso. Perdendo seus filhos. E eu fico pensando, meu Deus do céu, a mãe se coloca logo no lugar da outra mãe. Como é que deve estar essa mãe? Né? É uma situação também muito complicada, porque na maioria das vezes, dos casos que eu pude acompanhar um pouco mais de perto, que a gente conhece alguém, a gente sabe, por exemplo, aquela pessoa estava sendo tratada, foi dado todo o aparato necessário, suporte da família, suporte psicológico, psiquiátrico, e aí existe um problema depois também, né? Depois disso tudo, de ter perdido um filho, uma filha, essa dor também pode trazer aí um impacto grande na vida da família também. Isso. E é preciso também tratar. Muito, né? A gente tem, assim, eu queria dar um dado aqui, que eu acho que é um dado que a gente tem falado muito pouco, mas, por exemplo, o DataSUS, que é onde fazem os registros do Ministério da Saúde sobre os agravos e mortes violentas no país, ele registra dados de suicídio. Ele publicou ultimamente, nos últimos 20 anos, mais pessoas morreram por suicídio do que por acidente de moto. Olha só.
né? Então é um dado, a gente ainda tem muito tabu para discutir sobre sofrimento, mais tabu ainda para falar sobre o suicídio. Esse tabu, ele de certa forma interfere a maneira como a gente compreende esse sofrimento, né? E é desafiador, sim, né? Para você ter ideia, os dados, a própria literatura aponta que o impacto de uma morte por suicídio atinge até entre 6 a 10 pessoas. E isso não só psicologicamente, economicamente falando, socialmente falando. Então, cadeia, né? É uma grande cadeia. Acho que a gente presenciou um pouco isso nos últimos dias em Natal, um certo sentimento de comoção. Né, impactados, porque afinal de contas o contato com a morte de alguém relembra também da nossa finitude, da condição do que você falou, podia ter sido eu, né, podia ter sido alguém que eu conheço. Karine, muita gente não entende assim por que não é, ou não era, não sei, você vai explicar melhor, recomendável até mencionar a imprensa, casos de suicídio, puder explicar por que o efeito Werther, né, que é aquele acontecimento lá do livro do Goethe, explica um pouquinho por que tem essa visão e se acha que isso ainda hoje é válido para o dia de hoje ou a gente tem que ter pensar uma nova abordagem para poder tratar esse assunto. É muito interessante essa pergunta, porque a Organização Mundial de Saúde ela tem um manual de orientação aos veículos de comunicação sobre como notificar, como noticiar suicídio. Em nenhum momento esse manual diz não fale. Sim. Óbvio que houve um acordo, né, de certa maneira, né, para o cuidado. E esse cuidado envolve, por exemplo, ao noticiar, não dizer o meio causador, né, não fazer sensacionalismo, a forma como foi encontrado e sempre incluir número de onde as pessoas que estão lendo uma notícia sobre um suicídio podem pedir ajuda. Sim. Acho que não é a forma, não é sobre noticiar suicídio, mas é principalmente sobre como a gente aborda. E nós precisamos abordar, né? O suicídio tem dados crescentes em todo o mundo. Ele já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde um grave problema de saúde pública. Acabei de trazer para vocês um dado alarmante, né, sobre o número de suicídios. E o suicídio, ele fala um pouco sobre isso que eu estava convidando todos vocês que estão nos ouvindo a pensar, né, que tem sido difícil permanecer existindo nesse mundo. O que é que essa grande interrogação, né, que é como está... Sobremaneira para esses jovens. Para esses jovens, né? E aí, para jovens, para idosos, que é uma outra faixa etária extremamente preocupante para a Organização Mundial de Saúde, com números crescentes, inclusive no Rio Grande do Norte, ele apresenta dados alarmantes, o suicídio de idosos, né, no estado. Então, o quão importante é para a gente noticiar, até para que a gente possa ampliar o debate, o bom debate, o debate cuidadoso, zeloso com o tema, que possa realmente produzir essa rede, né, de acolhimento, para que a gente possa visibilizar esse sofrimento e efetivamente cuidar. Né? Principalmente, a gente está falando aqui de um sofrimento que muitas vezes, né, quem está passando tem vergonha de falar, né? Como se fosse, mais uma vez, causado por toda essa bolha que a gente vive, né? De positividade tóxica, né? Vamos dizer assim. Hoje já se fala mais em depressão também, tentando tirar o estigma não querem, também, né? Ainda Exatamente, tem, mas... não querem falar. E é como se fosse mais uma fraqueza. Assim, você está sentindo aquela dor, mais uma fraqueza, né? E fala-se muito assim, fulano cometeu suicídio, foi fraco. Não é uma fraqueza, é uma dor que você não consegue sanar. Tem uma frase da literatura que eu gosto muito, né, sobre suicídio, que diz assim: é alguém que está vivendo um sofrimento tão desesperador que ele acredita que só a morte vai conseguir acabar aquela dor. Né? Então a gente dimensiona o nível de sofrimento que alguém que pensa ou questiona, né, permanecer existindo, ela passa. Evidentemente, todo gesto, tem uma autora chamada Dias, né, que ela diz que todo suicídio ele é um ato de comunicação. Né? E ele é um ato de comunicação porque ele publiciza uma dor, ele comunica um sofrimento. Então, toda aquela pessoa que pensa ou fala, né, que pensou em suicídio, é alguém que efetivamente está comunicando seu sofrimento. Ela está nos dizendo, ela está pedindo socorro, né? Mesmo que a gente não, mas ela não vai tentar, mas ela está nos dizendo que ela está com um sofrimento que ela não consegue lidar sozinha. Então, a gente tem percebido que, por exemplo, se a gente for pensar, o que é que a gente faz? A gente deve ouvir, né, esses sinais. A gente deve ouvir quando alguém, né, menciona, ou quando um aluno está faltando muito. A gente entender assim, e aí todo mundo está percebendo isso da mesma forma. Né? Ou seja, esse olhar, né, cuidadoso, que a gente enquanto humanidade precisa voltar, né, a pensar. A gente escuta muito assim, também, fulano de tal, mas a vida era perfeita, né? Era perfeita aos olhos de quem
quem está fora do sofrimento. Ninguém sabe o que a pessoa estava passando, né? Tinha um emprego bom, tinha condições de ter uma vida bacana, de lazer e tudo mais, mas não sabe o que está passando. E aí a gente não cai somente, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, principalmente quando a gente fala aí com relação a esses casos de violência nas escolas, a gente sabe que existe uma parcela que sofre, que é impactada por falta de políticas públicas. Isso. Né? Mas aí quando a gente fala de pessoas que têm condições, que não passam por esses outros problemas, o vazio é outro. Isso, mas existe o vazio. Mas existe, né? E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar também, quando a gente fala, enquanto humanidade a gente tem que pensar como é que a gente pode acolher. Quando a gente fala isso, a gente também tem que tomar um cuidado para não gerar uma culpabilização. Eu falei que havia uma culpabilização do sofrimento, quando dizia assim, foi ele quis, né? Isso, ele não deu conta, né? O problema era dele, ele que sofria, né? A gente não gerar uma culpabilização também na própria humanidade, de achar que ela será capaz de prevenir e curar todas as mazelas da humanidade. Porque senão a gente deixa também, por exemplo, para pais, né? Ou para amigos, aquela ideia de assim, o que você não viu. Né? A mãe por si só já você tem uma culpa desde a hora que o filho nasce, e aí já vai carregar outra. E a gente precisa entender que, por exemplo, em questões como sofrimento extremo, como que a gente acabou de citar, como pode acontecer nos casos de suicídio, a gente jamais vai conseguir escolher pela pessoa, infelizmente. Ô, Karine, esse ponto que a Flávia trouxe sobre o vazio, né, que habita muito jovens sobretudo, tem despertado outro tipo de preocupação, porque esse vazio é preenchido por alguma coisa. E a gente tem visto aí jovens consumindo conteúdos extremistas em redes sociais que também têm sido motivadores de ataques. Isso. Como é que trata isso também? Enfim, como identificar também esses sinais? Porque os outros ataques também tiveram essa motivação. Porque o jovem ele precisa de alguma ideia para justificar, né, suas frustrações, enfim, termina também motivando ataques violentos. Como é que é possível também identificar isso e ajudar? As redes sociais têm sido um desafio para a humanidade, né? Até porque grande parte do acesso livre a essas informações, elas estão ali, né? Muitas vezes... Não é mais nem na Deep Web não, já está na superfície da web, ela né? já está acessível, partilhada, muitas vezes legitimada pela presença de grupos, né? De articulações de muito fácil acesso, inclusive. Entra naquilo que a Flávia estava falando sobre o acesso à informação livre e abundante, né? Que muitas vezes eles não têm recursos para lidar com esse excesso de informação e excesso de acesso à informação. Acho que a gente tem um desafio muito grande porque, evidentemente, né, eles se associam a esse tipo de ideia e aí, sem nenhum tipo de suporte, de recurso para problematizar essas questões, eles se filiam a esses grupos, acaba né, sendo extremos, com ideias extremistas. Eles acabam encontrando, infelizmente, né, dentro dessas ideologias, nesses ambientes, esse apoio, exatamente para preencher o vazio que tem. E aí a gente vai precisar de uma questão muito ampla, muito maior do que essa que a gente está fazendo aqui, que é para a própria sociedade, né, de como a gente pode pensar, por exemplo, a presença desses grupos radicais, né, e aí eu não estou falando só dos grupos, né, radicais sobre o nazismo, que a gente viu vinculado a muitas notícias recentes dos ataques, mas também a outros grupos de difícil, por exemplo, a gente estava falando sobre o suicídio agora, nós temos muitos grupos na internet de suporte ao suicídio. Muitos grupos na internet, na Deep Web, mas não somente nela, que também produzem acesso e partilhas de experiências em torno disso, quer dizer, então a gente tem que de alguma maneira, enquanto sociedade, provocar um tensionamento para que esse debate possa acontecer, né? Porque afinal de contas, se está acessível e disponível, ele vai ser consumido, né? E sendo consumido, muitas vezes, nem sempre se consegue ter acesso a essas organizações, a essas articulações a tempo de evitar que fatores como esse, ou gestos como esses, possam acontecer. A gente precisa realmente aproveitar este momento para produzir um debate muito crítico sobre o nível de acesso, circulação e possibilidade, né, de filtro que as redes sociais hoje elas não têm. A gente passa por tudo isso, né? E como essa acessibilidade é muito fácil, né? O acesso a essas informações é muito fácil. Então, se não for uma conversa, basta um clique. Eu acho que está mais na nossa mão nesse setor aí para a gente conversar e desmistificar e deixar
tirar do tabu mesmo, né? Que a gente tem que conversar. Acho que essa é a saída principal. A gente está chegando aqui ao fim. Já estouramos o tempo. Acho que é um assunto que a gente tem que conversar outras vezes. Já fica o convite aqui para outros momentos estar conversando a respeito disso, mas queria que deixasse os microfones abertos aí exatamente para dar aquele direcionamento, assim, de uma forma geral. A gente sabe que não é tão simples assim, que não vai acabar somente com essa orientação, mas de uma forma de que os pais não fiquem tão alheios a essa situação. Como é, assim, pontos básicos aqui para ele não ficar tão alheio? Eu acho que é muito importante, como eu vinha falando, a gente se aproximar dessa juventude, né? E muitas vezes o diálogo não é fácil, né? Nem é tão acessível quanto parece, mas é importante que os pais estejam próximos dos seus filhos, produzam um canal de diálogo que possa ser o mais aberto possível, o mais acolhedor. Não tenham receio, né, de produzirem as intervenções, né? E aí, se sentirem que esse filho está triste ou modificou o comportamento, né, ou demonstra por suas falas ou seus gestos algo que inquieta esses pais ou os preocupa, ou demonstra a ele algum tipo de inquietação a esses pais, que eles possam se aproximar e ouvirem, né? Eu brinco dizendo assim que muitas vezes os pais, na ansiedade de tentar resolver a questão, né, eles tentam mais falar do que ouvir. Então acho que é importante a gente conseguir construir um meio termo em que a gente possa ouvir esses jovens, mas que eles também possam nos ouvir, né? E eu acho que essa presença, essa proximidade, ela pode produzir um outro tipo de cuidado, né, a essa família, a essa juventude, né? E aí, se é difícil para o pai e para a mãe, que esse diálogo possa ser feito com alguma figura que parece ser referência para aquele filho. Né? E aí pode ser um padrinho, um primo, alguém que possa, por exemplo, fazer essa interlocução e possa se aproximar, mas para produzir algum tipo de acolhimento. Ter um contato também com a escola, né? Para fazer essa parceria. Isso, eu acho que a escola hoje tem sido o espaço de desvelamento de muitos sofrimentos. Os professores têm recebido uma carga muito intensa de escuta e de identificação dos sofrimentos dos alunos, né? Acho que a gente tem visto a importância desses profissionais e a necessidade de suporte a eles também, né? Mas eu acho que é fundamental que a gente entenda que rede de cuidado afetiva, ela não é só a família, né? Ela pode e deve ser muito mais ampla do que a gente gostaria. Então, que pais possam contar com essa convocação, essa rede afetiva, né? De referência para os jovens, para produzir esse cuidado, né? E certamente aproveitar esse momento com tanta coisa acontecendo, para a gente colocar esse assunto em pauta nas famílias, nas escolas, na comunidade de uma maneira geral, enquanto sociedade, para que a gente possa realmente pensar sobre essa problemática e pensar o que enquanto humanidade a gente pode pensar os caminhos futuros que estão por vir. E a gente aproveita para cobrar também aí que o projeto de lei, para ter, né, os psicólogos dentro de sala de aula também, né, seja aprovado aí com a celeridade, né, Arthur? A gente está vendo que está sendo necessário. Precisa, é isso mesmo. É isso aí, muito obrigado, doutora Karina Azevedo, pela participação aqui no Deu Play. Vamos conversar mais vezes, sem dúvida é uma discussão que tem que ser trazida mais vezes para cá. Com certeza. Muito obrigado, sucesso. Obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. 19 horas